Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta segunda-feira, dia 6 de agosto. Ibovespa fechou o pregão com boa alta, 1,9%, chegou a estar com alta aí de praticamente 3% e perdeu força. Na última hora de pregão cedeu aí 0,91%, formando esse candle aqui de baixo, abrindo uma chance de testar ali a média móvel de 13 períodos do gráfico aqui de 60 minutos. Então essa perda de força ainda assim conseguiu fechar acima dos 57.611, já é um importante sinal. Já tende a funcionar aí como suporte essa faixa dos 57.600 a 57.000 pontos. No retorno aqui para essa região, abrir possibilidade de gerar um sinal de alta em busca dos 60.000 pontos. Depois dessa superação aqui, desse rompimento, o sinal negativo após esse rompimento é o Ibov voltar a fechar abaixo dos 57.611, dando um indício de falso rompimento dessa resistência. O lado positivo é o Ibov superar a máxima do pregão de hoje, que foi praticamente nos 59.000 pontos. Enfim, superar os 59.000 pontos aumenta consideravelmente, logicamente, a chance de chegar nos 60.000 pontos, mas principalmente se a gente projetar essa altura aqui dessa congestão para cima, o objetivo ficaria na faixa dos 62.500 pontos, por volta de 62.500 pontos. Se a gente olha para o gráfico mensal do Ibovespa, a gente ainda tem uma longa tendência aqui indefinida, até com formato aqui de um triângulo simétrico. Então, por mais que tenhamos o Ibov numa tendência de alta aí de curto prazo, ainda tem a chance de ver o Ibov pode até ultrapassar 62.500, 60.000 pontos, chegar ali na faixa 64, 65.000, mas mantendo a possibilidade de bater de novo numa região importante de resistência, voltar a ter uma tendência de baixa, igual aconteceu aqui. Subiu o mês de janeiro e fevereiro, a partir de março entrou em tendência de baixa, agora está tentando retomar essa tendência de alta e vai ficando nessa indefinição bem grande. Num prazo maior para o Ibovespa trazer um movimento muito mais direcional, de uma tendência de alta muito mais duradoura e de longo prazo, teria que romper o topo histórico, 73.920 pontos, no meu ponto de vista. Petrobras, PETR4, LAD e Clímax, vou ficar devendo aí, devo enviar as imagens da LAD do Clímax aí através do Investmania, ou via Twitter mesmo. Então a gente tem aqui um pregão na Petro de queda de 0,1%, mas eu diria que foi até, vamos dizer assim, entre aspas, de alta, porque a ação abriu com queda de 5% e chega a fechar com só queda de 0,1%, praticamente estável. Foi uma boa recuperação, não permitiu que a ação fechasse abaixo dos 19,10, enfim, não gerasse aqui, até de oscilação gerou, mas não fechou abaixo dos 19,10, então não é uma confirmação importante de topo duplo. Não fechou abaixo da média, continua com suporte válido aí na faixa dos R$19,60, depois R$19,10 e mais abaixo a região de R$18,73 a R$18,58. Resistências ainda importantes, 20,31 e 20,50. Sigo aqui com a possibilidade de trade aí na ponta compradora, de uma operação de compra nessa ação. Se ela der uma congestionada aqui nessa região entre a média móvel exponencial do G60, 19,84 até os 20,31. Congestionou aqui, gerou um candle de força fechando acima desses 20,31 com nova máxima, volume acima da média, chance de comprar e botar o stop aqui embaixo dessa região aí de congestão, até mesmo abaixo da mínima do candle, dependendo do candle aí, então teríamos que avaliar esse rompimento para fazer essa entrada na ação. Então essa seria ainda a chance que eu teria aí de efetuar uma compra na Petro. Pelo diário eu não executaria essa entrada, porque o stop ficaria muito longe e a ação ainda está com uma certa dificuldade aí de se definir acima dos R$20, se sustentar acima dos 20 pila. Vale 5, para a gente fechar, fechou com alta de 1,1%, teve melhor no dia, chegou a estar em R$37,37, teve negócio nesse valor, perdeu força, fechou aí com um candle que eu costumo até brincar aqui, chamado aí de espetinho, né? Fica só ali um pedaço de carne ali no meio do espeto, uma sombra inferior aqui, uma sombra superior no candle de indefinição, em cima dessa região dos R$37 a R$37,25. Então a ação ainda
ruim operacionalmente, teria que gerar um candle aqui de força superando esses 37,37 para trazer algum tipo de entrada, mesmo que seja pelo G15, com o objetivo de fechar o gap de baixa que ela tem aqui dos 37,62 a 37,88. Então a ação continua indefinida, mas a superação da máxima do pregão de hoje reforça a possibilidade dessa ação buscar ali os 37,88. Já por outro lado, uma perda da mínima do pregão de hoje, que foi de 36,33, começa a trazer um aspecto também mais negativo e é um apontamento mais para os próximos suportes que ficariam em 35,80 e 35,39. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.